Mães cobram providências da Prefeitura de Arapiraca e do Governo do Estado para o tratamento de crianças com microcefalia. Veja os detalhes com Ângelo Farias, do portal 7 Segundos. Olá, Sabrina, muito boa tarde para você, para todos do JD. Começamos essa tarde aqui no 7 Segundos com essa informação. A nossa reportagem ouviu um grupo de mães que cobram do Estado e das prefeituras atenção para os seus filhos que possuem microcefalia. Essas crianças que deveriam ser assistidas de forma especial não estão tendo essa atenção. E ouvimos um grupo de mães a respeito do assunto. Olhem mais por nós como mães, entendeu? Por essas crianças. Olhem mais por eles, porque no início, logo quando surgiu, né, essa epidemia toda, caíram muito em cima da gente. Eu mesmo nunca saí da minha casa para ir buscar um exame, nunca. Sempre recebia ligações que já tinha exame, consulta marcada. A gente precisa dessa ajuda, desse apoio da nossa cidade, do nosso estado. E assim, que essas viagens também que a gente faça para Maceió, só quando realmente sejam necessárias, que se puderem fazer aqui, fica melhor para a gente, por questão de locomoção mesmo. E assim, a necessidade que a gente tem maior, por serem crianças de colo, é que a gente precisa levar acompanhantes. Entendeu? A gente precisa de um acompanhante porque é muito ruim. Nós não podemos comer direito, ir ao banheiro lá, porque nós fica disponíveis a estar lá o dia inteiro, né? É só voltar na hora que o motorista puder voltar. Então, assim, por conta disso, é ruim demais estar com a criança de colo. Se fosse uma criança que já andasse e tudo, era mais fácil. Mas não, todas são de colo, então nós passamos muito sufoco por isso. Bom, e o 7 Segundos acompanhou também o lançamento do livro Marketing Entendendo Suas Funções e Desafios, do professor alagoano Jorge Aragão. O evento aconteceu no auditório da Universidade Estadual de Alagoas. Vamos acompanhar a história deste segundo livro desse professor alagoano. Ele tem me ensinado muito, principalmente com relação à questão de relacionamento com clientes. Todos sabem que eu sou o diretor da Clínica Fetos e a gente lida com pessoas todos os dias. Então, saber atender as pessoas, ter um relacionamento cordial, ser franco com as pessoas, tudo isso vem do ensinamento, obviamente, desde cedo do meu pai. Por exemplo, os P's do marketing. Se você perguntar para qualquer universitário, eles vão dizer que os P's do marketing são 4. Produto, preço, praça, promoção. Mas nós agregamos, também apoiado por Kotler, que hoje é o maior guru do marketing do mundo, mas 3 P's apontados por Kotler e mais um apontado por mim. Então, são, na verdade, 8 P's. Esse é um outro diferencial. Na verdade, mesmo inconsciente, nós praticamos marketing todo dia. Parabéns ao professor, que é bacharel em administração de empresas, né? E apesar da idade, continua sendo aí uma referência para o interior de Alagoas, principalmente para Penedo e Arapiraca, onde ele exercita aí a sua profissão como professor. Essas são as informações de hoje no JD. Se você quiser saber mais, acesse em 7segundos.com.br. Tenham todos uma ótima tarde. Agora é com você, Sabrina. Muito obrigada, Ângelo. Até amanhã. O sonho da casa própria pode virar um pesadelo se houver atraso de pagamento das parcelas acordadas. O consumidor corre o risco de até perder o imóvel. Sobre o assunto, converso agora com o advogado Antony Lima. Boa tarde, Antony. Seja bem-vindo. Antony, quando a pessoa compra um imóvel na planta ainda, sim, ou em construção, ele pode desistir sem ter muito prejuízo? Pode. Como é que funciona isso? E, inclusive, já há diversas decisões judiciais para casos de desistências. Então, o que é que pode ocorrer? Às vezes, a pessoa, o próprio consumidor direto, ele não está mais com condição de pagabilidade. Houve uma redução, vamos assim dizer, no orçamento familiar, ele não tem condição de arcar com aquelas prestações. Então, ele pode solicitar à construtora o chamado de extrato de imóveis. E, com isso, a construtora tem o dever de devolver as parcelas que ele efetivamente pagou da mesma forma com que ele contribuiu. Ou seja, se ele vinha pagando as parcelas de forma parcelada, a construtora vai devolver esse dinheiro da mesma forma, parcelada no mesmo número de parcelas com que ele vinha pagando. Daí tem um tempo limite, só até a construção? Quando ficar pronto já é outra história? Quando ficar pronto é outra história, porque aí vem a questão da entrega. Então, se já for efetivada a entrega, aí realmente ele vai ter que ter um motivo muito plausível, muito justificado para se propor esse distrato. Já por acaso, se a construtora ela atrasar o empreendimento, então atualmente, por conta de vários atrasos de algumas construtoras, alguns consumidores desejam fazer o distrato. Nesse caso, por culpa exclusiva da construtora, ele tem todo o dinheiro devolvido, sem nenhuma retenção e de forma à vista. Agora, caso haja atraso no pagamento, a construtora pode pedir o distrato?
Pode, e ele entra no caso de inadimplência, existe uma cláusula contratual no próprio contrato relativa à inadimplência. E isso, antes mesmo dela até retomar o imóvel, ela tenta ainda rever os valores, né, os valores que são atrasados, com aplicações de multas correspondentes ao contrato, e aí que caso realmente aquele consumidor não tenha viabilidade financeira para o pagamento, aí ele pode sim fazer o distrato e, nesse caso, possivelmente, talvez o consumidor não tenha direito a ser restituído. E em quanto tempo de atraso? Tem um prazo limite? Olha, geralmente os contratos via construtoras, eles dão prazos diferenciados quando é contrato via instituição bancária. Mas se estima geralmente em 3 meses, a partir do 3º mês de atraso, o que não vem mais ocorrendo nos contratos de financiamentos imobiliários. E dentro das regras do distrato, quais os casos que se precisa pagar multa? Qual o percentual de multa? Geralmente, quando a pessoa solicita esse distrato por falta de capacidade de pagamento, então há uma retenção do valor a ser devolvido para esse mutuário, esse consumidor, e geralmente a retenção vai de até 20% do valor empregado pelo aquele consumidor. Alguns casos, algumas construtoras, eles querem incidir esse percentual de retenção sobre o valor total do contrato, o que não é legal, o que não é permitido, tá? Até porque existem várias jurisprudências, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já até simulou a matéria no tocante a esse assunto. Mas aí vai de encontro com o Código de Defesa do Consumidor? O que o Código de Defesa do Consumidor? Não tenha dúvida, porque o dinheiro foi empregado, né, o dinheiro foi disponibilizado para a construtora e ela não pode simplesmente reter todo aquele valor. Ela retém um percentual e este percentual é para arcar com despesas inerentes ao contrato, despesas administrativas, de publicidade, impostos, tributos. Então, esse percentual de até 20%, vamos assim dizer, ele vai servir face a essas despesas que foram inerentes àquele contrato. E na hora da entrega das chaves, quem está com parcela atrasada tem que quitar? Exatamente, não tem como fugir, até porque o próprio contrato, ele já estabelece a data, então ele tem uma previsão de entrega daquele imóvel e que o consumidor tem que estar apto, tem que estar pronto para naquele dia ele estar com aquele dinheiro reservado. E se não tiver o dinheiro, um financiamento bancário pode ser uma saída? Pode, não tenha dúvida. E aí, o que é que acontece também que as pessoas esquecem muito? É que tanto as parcelas mensais como as parcelas das chaves e o valor final a ser dado à construtora ou a ser financiado, ele sofre correção. E geralmente é pelo INCC. E aí, se houver entrega e não houver logo o imediato financiamento, o índice muda. Então, ele passa para o IGPM mais 1%. Então, nesse momento, é bom que o consumidor verifique qual melhor instituição oferece uma menor taxa de juros e migre o contrato dele, saindo direto da construtora, passando para a instituição bancária. Se assim for, melhor para ele. Para a gente encerrar rapidinho, então, quem não tiver o dinheiro e não conseguir o financiamento bancário, o que é melhor fazer? Qual a melhor saída? Aí, se não tiver realmente capacidade de pagamento, é melhor encerrar o contrato. Porque hoje em dia, pela modificação na legislação atinente à matéria, a pessoa, além de perder o que pagou, além de perder o imóvel, ela ainda pode sair devendo à instituição bancária. Então, é bom ficar atento a isso, para evitar atraso. Hoje em dia, já não se permite mais atrasar 2 ou 3 parcelas, com atraso apenas de uma parcela, já pode iniciar a execução. E aí, outros bens poderão sofrer penhora, poderão ser passíveis de retomada pelo agente bancário. Tem que ficar de olho nisso, então. Exato. Antônio, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Sempre às ordens. Obrigada. E você pode rever essa entrevista, além de todo o Jornal do Dia, no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Amanhã tem mais, depois do Plantão Alagoas. Uma ótima tarde.